Mas o nosso irmão Shaul Paulo, que a gente vê a história dele só aqui no livro de Atos. Só aqui no livro de Atos a gente vê a história de Shaul, que era Paulo, que era Saulo, né? Que ele era um general do exército de Roma, onde ele perseguia, prendia os que estavam no caminho. Antigamente chamavam os que estavam no caminho. E Paulo recebia ordem dos seus comandados para prender, para levar o povo de Arrucha, os discípulos de Arrucha, preso diante daqueles que comandavam ele. Por causa de quê? Por causa da autoridade que Arrucha deu aos seus discípulos. Ele deu autoridade a cada um de nós. O mesmo Espírito que Arrucha concedeu os irmãos naquela época, dá a cada um de nós, para a gente pregoar o Evangelho. Não tenha medo que o homem vai fazer, não, irmão. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter emuná, fé, para a gente fazer aquilo que ele mandou fazer. E os discípulos ali, que quando estavam, mesmo aqueles ali, os discípulos viu Pedro, João, Marcos, Lucas, Felipe, todos eles viram os milagres, eles viram curas. Ele recebeu do nosso Salvador poder, autoridade. Autoridade não para ser maior do que ninguém, mas autoridade para expulsar, para curar, aleluia, Aleluia. para repreender todo tipo de enfermidade. Maravilha, Pai. Ele deu para o seu discípulo. E até os dias de hoje Ele dá para cada um de vocês. Louvado seja. Aleluia. Ele dá autoridade. Ele te dá poder. Porque o nome que está sobre todo nome está sobre a tua vida, igreja. Aleluia. Abre a tua boca e dá um aleluia. Aleluia. Dá um aleluia, mas um aleluia forte mesmo. Porque Ele é Louvado digno seja. de toda a adoração. Aleluia. E nós vemos a história desse homem, né? A história de Saulo, chamado Paulo, depois Shaul no hebraico, para a gente entender, irmão, o que é a pessoa deixar sair de uma autoridade que ele tinha de ser soldado, para agora para um soldado do Mashiach. Maravilha. De Aleluia. ser um homem destemido de levar o nome do Salvador e Arrucha e não negar. Se você vê a história desse homem, desde a primeira missão dele, né? E ele sair nas missões, na vida missionária que ele fez, nós vamos passar aqui meses, anos, mais anos, 2 anos, até mais, só falamos desse homem. Muitos dos seus aí fora quer espelhar neste homem, mas às vezes, quando eu estava lá no sistema, não, eu admiro, eu quero me espelhar nesse homem, que tem um espírito excelente. Ele falava em vários idiomas, né? Então, uma personagem da Escritura que traz para nós respaldo de vida, de transformação. Aleluia. É?
Então aqui, ó, você vê aqui, ó, Atos capítulo 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Ele perseguia a igreja, era um perseguidor, sim, mas é por isso que eu digo, gente, a gente precisa olhar o contexto todo do ser humano. Que às vezes você só condena o cara porque ele era isso, era aquilo, mas o que ele, na caminhada do dia a dia, e na caminhada que ele vai seguindo para ter a salvação, a vida eterna, mudou o trajeto todinho dele. Eu tirei alguns versículos, né? Tirei alguns versículos para a gente, se eu for falar aqui, você pode abrir a sua escritura aí, Colossenses capítulo 2, versículo 4 a seguir, ele fala da falsa doutrina, que existe a falsa doutrina, gente. Vamos abrir aqui rapidinho, para não perder o tempo, né? Colossenses, e acerca da falsa doutrina. E eu digo isto, para que ninguém vos engane com palavra persuasiva, porque ainda que esteja ausente, quando no corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem, firmeza da emunar em a bucha. Porque, como pois recebeste arro, assim também andai nele, arregado, edificado nele e confiando na emuná, assim como fosse ensinado, crescendo em ação de graça. Aleluia. Crescendo. Aleluia. Devemos crer. Sim. Devemos crer. Sim. Devemos crescer em ação. O que é ação? É nós botar em prática aquilo que nós aprendemos, para que as pessoas lá fora possam receber de nós aquilo que nós aprendemos. O que é que nós aprendemos? O que é que nós estamos aprendendo aqui, gente? O que é que nós estamos aprendendo? Falar o nome, né? Exaltar o nome. E diz assim, olha só, olha o versículo 8. E tendo cuidado, irmão, tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Ó, isto foi Shaul falando para o povo de Colossenses. Tenha cuidado para que ninguém faça presa sua por meio de filosofias vãs e de sutileza, segundo as tradições dos homens. Você ouviu o que eu te falei agora aí? Tradição dos homens. E segundo o rudimento do mundo, e não de Yahushua. Você vê como é que é? O sistema prende as pessoas nisso aqui, ó. Eles não querem que você nem mencione esses versículos. O que você passa a conhecer a verdade,
ele se realmente é contra você. Porque que é o quê? Ó, fundamento do mundo, rudimento do mundo, não segundo Yahushua. Aí coloca vocês como escravo, preso. O que é escravo? É você ficar sendo escravo deles. E nós fomos libertos. Aleluia. Aleluia. Se ele diz assim, se o verdadeiramente o Filho do Homem os libertou, sejais escravo ou livres? Livres. Escravo ou livre? Livre. Eu tenho que ser livre, nós somos livres, irmão. Aleluia. Livre para adorar Yahushua, livre para amar, livre para perdoar, livre para entender, compreender a situação aí do mundo. O mundo está um caos. O mundo está vivendo aí o irmão falou assim, por que tanta guerra? Mas está escrito, rumores de guerra. Isso são rumores de guerra. Nós estamos vivendo aí o cumprimento da palavra, reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão. Tudo isso está escrito. Ninguém compreende mais ninguém. Os dias estão voando acelerado, semana estão voando, viu? Você vai para o supermercado comprar, as compras já não dá mais, porque não tem mais gosto na comida. Você come e está sentindo fome, você vai lá no supermercado hoje, amanhã tem que voltar de novo. É assim, as coisas estão, da maneira que o mundo quer. Mas não é as coisas que o Pai quer, não. O Pai quer que nós se aproximamos um do outro, que nós perdoamos um outro, compreende um outro e seja um só povo, um só rebanho e um só pastor que é. Aleluia. Aleluia. Um só pastor que é a igreja. Um só pastor. Um só pastor. O único que seja adorado, que seja glorificado, exaltado entre as nações, porque está escrito, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o único verdadeiro, que possa mudar a história de cada um de nós. Basta nós querer, irmão. Só depende de mim, só depende de você. Se você quiser, Ele vai querer também. Querer é poder. E o poder está na mão dele. E Ele disse com o seu discípulo, eu te dou poder. Mas que poder é esse? Não para ter a sua autoridade, mas para curar, para libertar, transformar, libertar as pessoas que estão presas em coisinhas pequenas, gente. Tem coisa pequena demais aí. Se nós ficar aqui, nós vamos ficar presos. Pequena. Pessoas, coisas. É como você acha que tem uma vírgula aqui na mensagem. Essa vírgula, ela fala muito para você compreender o contexto da palavra. Aí você tem, opa, eu preciso realmente abrir o meu coração, o meu íntimo para entender. Né? Pegou, o irmão acabou de falar sobre aquela viúva. Né? Ah, só tem um pouquinho, olha, só não dava nem uma mão de farinha. Mas ela, o que aconteceu? Ela obedeceu a voz do profeta. E quando você obedece a voz do profeta, o que ele diz? Crê nos seus profetas e crê nos seus profetas e esqueceu? Exatamente. Crer. Devemos crer. Devemos o quê? Crer, igreja. Devemos crer. Devemos aceitar se isso é de algo ou não é. Devemos crer. Mas para você não só acreditar nas minhas palavras, eu acabei de falar com o seu receio aí.
Salmo 95. Vinde e adoramos aquele que nos criou, aquele que fez o céu e fez a terra. Aleluia. Aleluia. Ele que deve ser adorado. Você não precisa Maravilha, Pai. acreditar nas minhas palavras, mas se você quiser acreditar, medite nela dia e noite. Meditar. Ontem eu meditei, cheguei em casa, mas cheguei num cansaço, rapaz. Esse dia foi uma semana muito pesada lá no meu trabalho, né? É um lugar pesado mesmo, mexer com o povo é um lugar pesado. A gente recebe todo tipo de pessoas que vão lá e às vezes não sabem nem o que quer, a gente tem que falar, tem que conversar. É um lugar onde tem muito peso, né, irmão? O comércio é pesado. Quem mexe com o comércio, ele ali também sabe que tem um espírito pesado no comércio. Mas quando a gente chega, quando um remanescente chega, já chega pedindo, Pai, proteção do alto, pedindo livramento para quebrar toda maldição que há no comércio. Porque, irmão, existe em cima tanta coisa negativa que a gente tem que estar forte, firme, confiante, viu? Confiante. Vamos abrir aí no primeiro livro de Coríntios 13. Você vai ver uma mensagem, mas tão simples. Ele fala sobre o amor. Shaul, olha só, um cara que era perseguidor, eu nunca tinha ouvido falar em amor. Eu só vi injustiça, falar em justiça, de prender. Hoje ele está falando em amor. Hoje ele manda uma mensagem lá em Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Pensou, irmão? Um cabra que era perseguidor dos remanescentes, que só ouvia falar em justiça. Tem que prender, tem que botar na cadeia, tudo. E olha a mensagem dele lá. Mas ele foi transformado, sabe por quê? Porque ele negou o quê? O eu. Ele negou a autoridade que ele tinha como soldado para ser o quê? O remanescente em Yahusha. E não negar o nome de Yahusha. Aleluia. Enquanto se nós fazer isso, irmão, você vai ver que transformação que nós vamos receber. Nós vamos receber coisas grandes. Esse homem tinha tudo na vida dele. Ele tinha autoridade. Os remanescentes tinham até medo dele. Não era verdade? Quando ele viu, mas quando ele ouviu aquela luz lá do alto, aleluia. Quando você ouve uma voz do alto, porque persegue, porque está me perseguindo. Quero falar para você, irmão, quando está perseguindo você, não está perseguindo é você não, mas é aquele. Aquele que tudo pode, aquele que tudo vê. Se alguém está falando mal de você, não está falando mal de você não, mas está falando dele. Olha, engole, faz de conta que você está comendo a melhor carne, o melhor churrasco, deixa pra lá. Entra no ouvido, sai aqui, vai, deixa quieto. Porque ele vai dar conta um dia. Ele vai dar conta um dia. Né? Foi o que eu falei com você aí, 1 Coríntios 13. Se alguém quiser abrir aí e falar, menos um versículo que Shaul fala aí, ainda que tivesse a línguas dos Merahins e não tivesse o quê? Nada disso? Pode alguém falar para mim? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, dos Merahins, e não tivesse amor, seria como metal que soa como sino no time.
E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecer todo o mistério e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a emuná, de maneira tal transportasse o monte e não tivesse amor, nada disso seria. Você vendo só? Um cabra que era só morrer. Você vê como é que é as coisas do Pai? Como ele transforma? Como ele lapida esse... Está vendo esse vaso aqui? Aleluia. Você está vendo esse vaso? Talvez você não tenha autoridade. Ele está aqui, mas ele tem autoridade. Ele serve para alguma coisa, somos nós. Nós temos autoridade na obra do Pai. Aleluia. Ele tem algo para cada um de vocês aqui. Basta nós abrir o nosso coração e receber a palavra da vitória em nossas vidas. E aí ele declara. Isso é uma declaração, meu irmão. Aleluia. Isso aqui, essa mensagem aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, porque tudo hoje tem que ter amor. É verdade. Tudo, irmão. O irmão dirige o 11 ali, ele carrega ali 40, 30, tantas pessoas. Né? É um homem de oração, vigilante. Né? Um grande amigo, Jonathan aí, ó, né? Uma pessoa excelente. Eu tenho ele como irmão. Né? E está em oração, mas está fazendo ali tudo por amor da sua profissão. Todos nós aqui deve amor. Vai estudar, tem que ter amor. Vai mexer com planta, né, Wagner? Tem que ter amor. É verdade. Vai limpar um quintal, tem que ter amor. O nosso amigo Juninho ali vai mexer lá com as vagas, tirar o leite, é por amor. Ó, tirar o leitinho, né? Por amor. Tudo é amor, gente. E esse homem aqui fez uma declaração para hoje nós viver esta vida, irmão. Aleluia. Tudo que tem que fazer, faça por amor.